Todo caminho do homem é reto aos teus próprios olhos. Todo caminho do homem é reto aos teus próprios olhos. Mas o Senhor sonda os corações. O que Deus sonda, a igreja? Os corações. Todo caminho do homem parece ser reto ao seu próprio pensamento. Está na casa do Senhor, mas está guardando mágoa. Para ele é um caminho reto. Está na casa do Senhor, mas tem raiva do irmão, da irmã. Aos olhos dele é um caminho reto. Mas o Senhor sonda o quê? Os corações. Os corações. Continuando. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Por que o Senhor sonda os corações? Para dar a cada um segundo as suas obras. Deus vai entregar para cada pessoa da maneira que medir, será o quê? Está escrito que Deus entrega segundo as suas obras. Segundo a obra de cada um, Deus vai entregar. Como a pessoa entrega a mágoa e quer receber amor. É ou não é? Eu fico tentando imaginar como tem tantas pessoas no dia de hoje que está dentro da casa do Senhor, pertinho de Jesus, mas não deixa o amor de Cristo arder dentro dela. Ainda é carnal. Porque quem guarda mágoa é carnal. Quem é espiritual não guarda mágoa. Quem é espiritual guarda o amor. Glória a Deus. Não é verdade? Quem é espiritual guarda o quê? Amor. Tá tudo bem, filhinha? É? Ouvi pôr a mão na barriga, tá doendo? Tá normal, né? Não é mais outro bebê não, né, Cristiano? Cuidado, rapaz. Espera um pouco, né? Tá igual Jacó. Espera fazer pelo menos 4 anos a outra bebê, né? Começou a andar esses dias. Caminhar, dar os primeiros passos, né? Ele já ficou preocupado olhando para a barriga de lado lá. Mas a gente devemos. Cadê a palavra lá, segundo as obras? Achou? Coloca ali, ó. Presta atenção, igreja, ó. Hoje eu levei o obreiro José Paulo lá para estar comigo, para ele ver o que é luta. Eu vi ele aqui na obra de Deus, cuidando das coisas de Deus. Falou: pai, eu estou agoniado, eu não consigo ficar parado. Eu falei: um dia eu vou levar você num lugar, você vai querer voltar para aqui rapidinho. Porque aos olhos do homem, né, o caminho que ele cruza é reto. Não é verdade? Meus irmãos, você não sabe o que o homem de Deus passa até chegar aqui para pregar uma palavra para você. Você não sabe as lutas que enfrenta para até chegar aqui nesse altar. O obreiro José Paulo viu um pouquinho hoje. Um pouquinho só. Todos nós temos lutas, aflições, mas nós temos que ter um filtro para filtrar as coisas boas, para entrar em nossas vidas, e as impurezas ficar fora. Glória a Deus. Porque Deus vai entregar para mim e para você, ó, que retribuirá a cada um segundo o quê? Segundo o quê? O seu procedimento. Se você perdoa, o seu segundo procedimento que você vai receber de Deus é o quê? Perdão. Se você ama, o que você vai receber também? Amor. Se você abençoa, você vai ser o quê? E se amaldiçoa?
E se guarda a mágoa, vai andar magoado, amargurado. É ou não é? Sim ou não? Tem pessoas que você não pode falar um pouquinho com elas assim, ó. Um pouquinho que eu digo, até mesmo exercendo a autoridade de pastor, exercendo a autoridade de pai ou de mãe, não é verdade? Ou de irmão. Aí você fica preocupado, o que é que eu falei demais? Não é que você falou nada demais. É porque eu posso guardar o meu coração, não é o coração dos outros. É ou não é? Eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu tenho autoridade para guardar o meu coração. Você tem autoridade para guardar o seu. Agora, se a pessoa se inflama com qualquer coisa, o problema é dela. Não é verdade? Porque ela vai receber também, segundo ela vive inflamada. E quem vive inflamado leva bezetacil. O negócio é feio. Quem já tomou bezetacil aí? Deus me livre. Você nunca tomou, não? Quem já tomou bezetacil? Ah, vocês dão uma sorte danada. Só foi 5 pessoas? Só quem já tomou uma bezetacil. Tem gente que não gosta nem de levantar a mão. Se eu for no médico, o médico falar para mim, vai ter bezetacil, eu falo, doutor, estou voltando para casa agora. Ah, não tomo não. Só se me amarrar. Um dia eu fui ali eu dei um mau jeito na coluna. Acho que foi pegando saco de cimento, né? Aí eu cheguei lá na farmácia para dar injeção, eu falei, não, deixa quieto. Foi o quê? Jogando bola com as crianças, deu um mau jeito. Eu fui chutar a bola com força, aquela bola de bexiga. Quase que eu dei uma volta na... Eu falei, deixa quieto esse negócio aí. Glória a Deus. Da maneira que medir, será medido. Igreja, se eu perdoar, eu serei perdoado. É questão de sabedoria. O inferno não é para pecador. O inferno é para quem não se arrepende, para quem não perdoa. Porque pecador todos nós somos. Agora imagina só, Jesus perdoou todos nós de coisas terríveis, sim ou não? E eu não perdoo. E às vezes o perdão é relativo. Às vezes o perdão não é que alguém fez um mal para a pessoa, não. Não. Às vezes ela já está mal. Ela acumula mal há anos. Ela, na carreira da vida dela, ela tem uma lista do mal que ela carrega, e não é de um só. E aonde ela vai indo, ela vai caminhando, ela vai adquirindo esse mal. Ela vai absorvendo a bagagem. Entendeu, não? E tem pessoas, aonde ela caminha, ela semeia o bem, semeia a vida e semeia a restauração, porque é cheia do Espírito Santo. É diferente. Eis aí de novo a diferença, né? Então, continuando ali, ó. E esses aí, não, volta lá onde nós estávamos, Provérbios 21. E esses aí estão dentro da casa de Deus, é os que mais sacrificam. Você fala com ele, ó, o altar do Senhor é o lugar sagrado, Deus é contigo, vamos fazer um sacrifício, vende a tua casa e coloca no altar. Ele vende e coloca no altar, mas não perdoa. Estou falando diante de Deus isso aí. Porque acha que é o sacrifício que vai lhe dar mérito. Ele não quer obedecer. É melhor que faça o que é certo, ó. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Para ele é moleza sacrificar, colocar no altar tudo que ele tem, mas perdoar não consegue, amar não consegue, viver uma vida pura não consegue. Porque o que mais agrada a Deus é você exercer a justiça. E o que é exercer a justiça? Perdoar, amar,
perseverar, andar em comunhão. Entende o que o pastor está pregando? Isso é mais agradável a Deus do que você deixar sua aliança no altar, o seu carro no altar, os seus tesouros no altar. Isso aí não é nada. Mas quando você exerce a justiça e o juízo, é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então, se compreendermos isso, é muito fácil agradar a Deus. Aos homens você agrada com presente, é ou não é? Sim ou não? Você dá um carro novo para um irmão, nunca mais ele vai ter ódio de você. É assim ou não é? Porque os homens, eu estou falando besteira? Hã? Agora eu não vou fazer Deus me amar porque eu dei um carro novo para a igreja dele, não. Não, isso aí não. Porque Deus, Ele ama a gente condicionalmente. Ele só quer que eu e você exerçamos a justiça e o juízo, que é o mandamento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou, amei uns aos outros. Deus está querendo quebrar uma maldição no meio de alguma família aqui hoje. A maldição antiga, hein? Se puxar, já é a 4ª geração que tem sofrido com isso aí. É o quê? 4ª geração. Se exercer a justiça e o juízo, Deus vai se agradar dele ou dela, e o diabo nunca mais vai ter poder sobre a vida deles. Porque o verdadeiro mandamento é esse. Eu e você fomos chamados para viver segundo Cristo, imitando a Jesus. Glória a Deus. Jesus perdoou, Jesus amou. No meio dos discípulos só tinha santo, não era não? Ninguém pecou no meio dos discípulos. Pecou? Ah, então minha Bíblia está errada. Pecou não? Ah, vocês estão ligados. Eu dou uma pressão dessa só para ver se está na palavra. Quando uma pessoa é alimentada com o evangelho verdadeiro, é desse jeito, não treme. Sabe o que está falando? Glória a Deus. Então todos eram o que ali? Pecadores. Aí Jesus falou: vem cá, vai exercer a justiça, vai expulsar demônio, curar enfermos, porque eu vos dou autoridade. É isso que Deus quer que a gente exerça: a bondade, a misericórdia. Misericórdia, quero. Coloca lá, chega, arrepiou, meu Deus. Coloca Oséias 6, versículo 6. Misericórdia, quero. E não o que? Holocausto. O sacrifício que nós fazemos para Deus é para nós mesmos mudar de vida, para destravar. É ou não é? Mas o que Deus se agrada, que nós sacrificamos o nosso eu, o nosso orgulho, e exercemos a justiça que vem do céu. Glória a Deus. Chegou uma jovenzinha esse dia, falou para mim algo, eu fiquei tão feliz. Ela falou: pastor, ela subiu ali no altar, não vou falar o nome, né, para não expor. Ela subiu no altar e falou assim: pastor, lá na minha escola, pastor, tinha uma menina que era até minha amiga, mas ela só falava coisa desse mundo, prostituição, coisa ruim. Aí eu falei para ela contando para mim, eu falei para ela: você não percebeu que ninguém quer ficar mais perto de você? Você não percebeu que as pessoas não estão gostando de ficar mais perto de você? Por causa dessas coisas. Você só fala coisa que não presta. E a partir de hoje eu estou cortando minha amizade com você, porque eu sou de Deus. E eu não quero ficar ouvindo essas coisas. E cortou.
exercer o quê? A justiça. Melhor do que sacrifício. Agora o que é que adiantaria estar aqui colocando oferta no altar, sacrificando e lá fora se envolvendo nessas coisas? Não serviria de nada. Exercer a justiça, o juízo é isso. É se manter contaminado desse mundo sujo, desse mundo podre aí fora. Glória a Deus. É manter-se incontaminado, purificado. Glória a Deus. Oséias 6,6, ó. Pois misericórdia quero, e não o quê? Deixa eu só ver um negócio aqui. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Igreja, o que Deus quer é misericórdia. O que é misericórdia? É você ter misericórdia de ti também. Ter misericórdia da tua alma. O que você faz com a tua alma é que mostra o tanto que você ama a Deus e os outros. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento é qual? Como? Amar o próximo. Só pode amar o próximo quem se ama, quem tem amor próprio. Então, da maneira que você trata a sua alma, é a maneira que você trata Deus. Da maneira que você cuida do juízo, da justiça de Deus, é da maneira que você o ama. Que adiantaria estar na igreja todos os dias, mas lá fora não cuida nem da sua alma, se entrega aos prazeres momentâneos, os prazeres que vão durar ali 10 minutos, 20 minutos, ou uma droga, uma prostituição, uma lascívia, sei lá o que é, não é verdade? Entrega aquilo que é eterno, aquilo que é juízo, que é justiça, joga fora, para viver aventuras que levam para o inferno, que levam para o sofrimento. Não. Quem ama a Deus não vai fazer isso. Quem ama a Deus, ele vai exercer a justiça e o juízo de Deus na vida dele. Glória a Deus. Quem está compreendendo isso aí? Eu queria achar uma palavra aqui, que Deus ele abomina até o louvor que a pessoa canta, quando ela diz que está nos caminhos do Senhor, mas só sacrifica e não obedece. Glória a Deus. Eu vou achar aqui que eu sou teimoso. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu falei eu sou teimoso, a igreja nem demorou. Amém. Eu sou mesmo, glória a Deus. Aleluia. Mas a teimosia boa, não é verdade? É ou não é? Para achar a palavra de Deus, para ensinar, é para a justiça. Diga glória a Deus. É Amós 5:22. Tem gente que vai ficar triste com isso aí. Não sei se é aqui na igreja ou lá fora, pela internet. Pode falar. Foi. Não tinha. Mas quando a senhora entrou nesse ministério, ó, dá o microfone para ela falar aqui, ô Breno. O Breno só trabalhou um dia comigo lá, já está cansado. Você fica, ô Cristiano, vamos procurar outra pessoa lá, viu, meu filho? Olha como ele já está aí, ó. Deus esse rapaz que a senhora não via, ele abusou da senhora quando era criança, a minha né? infância toda. A infância inteira. Isso. A senhora, isso aí tinha quanto tempo mais ou menos?
de quando ele me molestava, eu tinha a partir dos 7 anos até os 14, 15, 16. E a senhora carregou isso? Isso. Até agora, mais ou menos quantos anos? Bicho, a minha vida toda. A vida inteira. Eu tinha mais trauma. de 30 anos? Mais de 30 anos Minha mãe era isso. viva ainda. Mãe era viva ainda. E a senhora não conseguia perdoar ele? Não. De jeito nenhum? Não. Já passou em outras igrejas? Já passei em outras igrejas. Nem aguentava falar o nome dele. Aí. Mas a senhora entrou aqui na igreja Rocha de Sião? Rocha de Sião. Entrei aqui. Ouviu o ensinamento? Isso. O evangelho pregado? Foi. Eu via o que vinha do altar. Aí aconteceu a tragédia que a minha irmã morreu. Isso. E eu tive que viajar para lá. Isso. Aí eu falei, o coração já começou a palpitar aqui. Eu falei, meu Deus, eu vou para casa do Ramiro. Eu não quero isso. Deus falou, mas você não tem que querer. E aí a gente enterrou ela e faltava mais de 8 horas para a gente vir embora. E aí, para onde eu fui? Deus me colocou dentro da casa dele. Então, da casa daquele que a senhora tinha mágoa. Que tinha mágoa, que me molestou a vida toda. Eu olhei para ele como se fosse um bebê. Perdoou? Perdoei. Está limpa? Então eu estou limpa, graças a Deus. Aprendeu aqui nesse ministério? Aprendi aqui nesse ministério. Esse é o evangelho de Cristo, bem forte para Jesus. Esse é o evangelho de Deus. Glória a Deus. Que ensina a perdoar, que ensina a amar. Por isso que essa palavra que o pastor prega não agrada a homens de jeito nenhum. Tem lugar aí que pregam mentira, o povo tira aliança, põe no altar e carro e tal. Estou sacrificando. Aqui eu ensino a obedecer. É assim ou não é? E o senhor pregando aqui, o Espírito Santo fala. O coração estava palpitando assim para me falar. Eu falei, ai Deus, não vou falar não. 30 e poucos anos que carregavam uma mágoa. Ouviu o evangelho aqui. Ouviu o evangelho aqui, perdoei. Porque a palavra de Deus é poderosa. Bem forte para Jesus. Está vendo como é que é? Como é que o inimigo não vai querer parar uma obra dessa, né? Por isso que tem perseguição. Amém, igreja? Por isso que essa obra não depende de padrinhos. Nós passamos uma luta danada. Hoje ele viu lá para mim trazer o pão de cada dia para casa. Ele viu como é que é. O Cristiano está lá, o Cristiano sabe, é luta. Ele luta com a gente lá. O obreiro também está lá com nós hoje. Mas eu não desanimo eles. Eu falo para eles, nós temos que lutar. Todo dia eu falo isso, não é não, Cristiano? Eu pego um obreiro. Hoje eu falo, todo dia eu falo, nós temos que lutar. Eu nunca chego lá, vamos desistir. Não, já tem 15 anos. Temos que o quê? Lutar. O meu justo, todavia. Então, é obedecendo a palavra de Deus. É o quê? Obedecendo. Coloca aí versículo 22, ó. Deus exige o quê? Deus exige o quê? Deus exige o quê? Lá na sua casa você exige, não exige? E Deus exige porque tudo é dele. Ele exige o quê? Justiça. Ele não exige sacrifício. Ele exige justiça. Sacrifício é uma opção sua. Opção minha. Sacrificar é uma escolha do homem. É tanto que Deus ensina a todo aquele que moveu o quê? O coração. Agora a justiça não tem que mover coração não. É exigência. É convocação. É viver o que Deus manda. É diferente. Obrigado, obreiro. Glória a Deus. Pode passar. Amanhã, se Deus quiser, estamos lá cedo, tá? Glória a Deus. Deus, Ele exige que façamos a justiça. Pastor, eu não quero perdoar. Eu exijo que você perdoa. Deus fala isso. Deus não vai chegar, filhinho, perdoa. É bom perdoar. Não, quem fala isso é o pastor que é pequeno. Deus fala, eu exijo que você perdoe. É assim ou não é? Eu não posso falar para você, eu exijo, quem sou eu? Eu falo, é melhor que perdoe, entendeu? Glória a Deus. Mas Deus, Ele está exigindo. Olha para o pastor aqui. Olha para o pastor. Ei, olha para o pastor aqui todos. Você está bem, filhinha? Quer uma aguinha? Dá uma aguinha ali para ela ali, por gentileza. Só de olhar para as ovelhinhas eu já sei. Amém? Deus, Ele exige que eu e você façamos o quê?
perdoe. Isso, quando é uma exigência, você pode dizer não? Hã? O juiz fala assim para você, manda uma carta e fala: eu exijo que você esteja no fórum de Santo Amaro 9 horas da manhã. Mas se você não for, vai ter o quê? Então, quando uma autoridade exige, quem está debaixo daquela autoridade faz o quê? Obedece. Como eu descobri que hoje o meu Deus exige que eu perdoe, que você perdoe, então daqui para frente nós vamos perdoar todos os nossos inimigos. Aí alguém perguntar: pastor, mas por que o senhor está perdoando assim tão fácil? É porque é exigência de Deus. Não é porque eu quero, não. É contra a minha vontade. Eu queria dar na orelha dele, mas aí Deus exigiu que eu perdoasse. Amém? Você quer que eu seja hipócrita e fala que eu queria levar flores? De jeito nenhum. Pode falar, filha. Aí, ó. Aí, ó. Eita, chega arrepiou agora. Eu falei que ia passar o fogo no meio da igreja. Foi ou não foi? Escuta isso aí. Isso. Aí quando o senhor estava orando em mim, que eu estava no chão, aí o senhor falou: no fogo no chão da igreja tem fogo. Tem fogo. Aí eu comecei a sentir meu pescoço queimar. E aí eu levantei e continuei sentindo. Aí, desde a hora que eu saí de lá até agora, meu braço está queimando. E depois que eu vim para cá, está passando para outra região do corpo. Agora é a coluna que está queimando mesmo, como se estivesse pegando fogo. E eu não estou sentindo nenhuma dor. Eram os lugares onde tinha dor? Era onde eu sentia dor. É o próprio o Espírito Santo queimando. Chega a arrepiar passando agora. o fogo dele. E tinha quanto tempo que você tinha essas dores aí? Essa do braço tinha muito tempo já. Quantos tempo, mais ou menos? Eu acho que não sei se tem 4 anos. Eu tenho até um papel, um documento lá em casa que deu um problema na coluna. Eu sentia muita dor no braço. E a coluna eu vim sentindo no tempo pra cá. Mexe o braço aí. Fica em pé e mexe. Levanta aí e mexe. Fala o que você não conseguia fazer. Não conseguia fazer isso? Não. Pode voltar no médico que Jesus te curou com fogo. Amém. Glória Pode a Deus. voltar lá. Manda fazer os laudos. Glória a Deus. Você vê que é Deus nesse ministério. Hoje, você vê que é a paixão que eu tenho pela palavra de Deus. Meu corpo estava meio debilitado e saímos do aniversário da nossa netinha, já viemos correndo para a igreja. Eu ganhei ela me deu o primeiro pedaço para mim, todo mundo ficou olhando. Eu falei: eita, receba. Glória a Deus. Tem o papai, a mamãe, bisavó. O elenco estava grande. Eu falei: eu não vou receber esse bolo nunca. Tanta gente na frente. Tinha bisavó, tinha vó, papai, mamãe, titio, titia, tia-avó. Eu falei: rapaz, eu acho que teria que faltar uns 15 desses para mim ganhar esse primeiro pedaço. Aí ela falaram: para que é o primeiro pedaço? Ela botou: pro vovô. Aí botaram a pressão nela: tem certeza? E não sei o que, tentaram intimidar ela. É pro vovô. Glória a Deus. Mas vai pensar que é brincadeira. Então você vê que é o poder de Deus, não é verdade? E eu estava com o corpo debilitado e os horários, mas o coração ardeu. Eu falei: vou lá abençoar o povo de Deus. E abençoou, tá vendo? Glória a Deus. Então Deus exige o quê? Ela vai dar um testemunho muito forte. Ela vai fazer os exames. Meu Deus, ela tem que fazer o mais rápido possível para glorificar Deus. Não deixa o diabo anular isso não, tá? Confie em Deus. Quando você sentir o poder de Deus agindo, você já tem que declarar a sua vitória para confirmar no céu. Amém, igreja? Porque o inimigo, sempre quando a gente recebemos uma bênção, aí dá uma fisgada do lado dele e fala: será? Essa não é? Está amarrado em nome de Jesus. Com certeza Jesus operou. Amém, igreja? É assim ou não é? Glória a Deus. Vai fazer os exames e vai glorificar o nome de Jesus.
Amém? Esse mês aqui tinha que ser o mês do fogo de Deus, né? Porque o óleo do fogo é operando com fogo, desceu o Espírito Santo com fogo no domingo, né, à noite. Domingo a igreja foi batizada com fogo à noite. Foi, eu vi, o próprio Espírito batizou com fogo ali. Glória a Deus. Para você ver que Deus é tão grande que eu estava distraído na hora que o povo foi batizado. Glória a Deus. Eu estava aqui mexendo aqui nas coisas na Bíblia, na hora do louvor. Foram batizar na hora do louvor, e eu aqui mexendo na Bíblia. Ó, o Espírito Santo, presta atenção, Hélio. Aí eu olhei, Senhor, o povo tudo feliz, dando glória a Deus aí na igreja. Amém, igreja? Porque Deus exige isso aqui, ó, justiça e não sacrifício. Eu fico olhando assim, né? As pessoas falam, poxa, esse pastor, ele é simples, ele não atribui nada a ele. Graças a Deus eu não faço isso. Tem lugar aí que alguns querem prender o povo neles. Aí dá uma dor de barriga nele, ele passa mal. Aí o povo está preso no que é fraco. Não é verdade? Tem que ensinar o povo a ser prisioneiro em Cristo Jesus. Está preso em Deus, porque Ele é forte. Ele é a rocha, é ou não é, igreja? É ou não é? Quem é a rocha? Jesus. Não é Pedro, tá? Igual eu ensino aí. Não é Paulo, não é Maria. A rocha é Jesus. E a rocha está falando, ó, exijo justiça e não sacrifício. E a rocha falou mesmo com os fariseus. Lembra que Jesus disse para os fariseus? Misericórdia quero. Jesus disse. E não sacrifício. Mas continua aí. Já está aí fácil aí essa aí? Então põe. Se estiver fácil, já põe. Ainda é 8h46. Está cedo demais. Na sexta-feira é um dia muito abençoado, como os outros, né? Mas sexta é diferente. Porque cadeias vão se quebrando, que é libertação. É um trabalho bom de fazer na sexta-feira. Glória a Deus. Ver as pessoas libertas, né? Coloca lá, ó. Jesus disse, ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deus está chamando aqueles que se arrependem, não é aqueles que ficam sacrificando, falando eu jejuo 3 vezes por semana, eu devolvo meu dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo, só se levantando. Jesus está buscando aqueles que falam, hoje eu perdoei, hoje eu me livrei daquele pecado, graças a Deus, eu não faço mais aquilo. Jesus está chamando esses para o arrependimento, não é para aqueles que se engrandecem. Jesus disse, eu não vim para os sãos, né? Olha lá, eu não vim, ó. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Quem é os sãos? Os sãos é aqueles que andam segundo o seu pensamento. Mas Deus sonda o quê? Coração, e exige justiça. Exige o quê? Justiça. É isso que Deus exige. Agora volta lá em Amós. Você viu que a própria rocha exigiu, né? Misericórdia. O que é que Deus quer? Tu sabe o que é ter misericórdia? Vou dar um exemplo. O bispo, ele veio lá de Frutal, veio para a nossa casa ficar uns dias conosco. O bispo Miguel, homem de Deus. Aí, no meio da rua, lá no meio da BR, ele parou para pôr a gasolina no carro. Aí a frentista errou e colocou a mais do valor. Aí o patrão dela falou, não, vou descontar dela, porque isso não pode acontecer aqui não. E ele teve misericórdia dela
e assumiu o valor que ela colocou. Ter misericórdia é você não querer o mal do outro, é não desejar o mal do outro, ainda que tenha feito mal para você, querendo ou não. Misericórdia é isso, é você estar sempre querendo o bem das pessoas, mesmo quando as pessoas querem o seu mal. Agora os que são sãos, eu não aceito, eu não admito. É assim ou não é? Os sãos. Agora os doentes falam, não, ele deve estar com algum problema, que todo mundo tem, eu também estou cheio de problema. Depois eu converso com ele, com mais calma. É ou não é? Eu já vi pessoas perder o emprego. Lá onde eu trabalho, tinha um rapaz trabalhando com a gente, 3 filhos para criar, um sofrimento danado, mas não aceita a repreensão. Quando fala, coloca a culpa nos outros, mas não assume, mesmo sabendo que todo mundo erra, menos a pessoa. Você entende o que o pastor está pregando? Prefere ficar desempregado, pagando aluguel, com filhos para criar, do que reconhecer que é pecador, que é falho como os outros que trabalham junto, que todos precisam melhorar. Mas prefere condenar alguém porque não tem misericórdia. A pessoa que tem misericórdia, ela prefere assumir a culpa do que culpar alguém. Ela prefere estar na cruz, no lugar de um pecador, do que ver o pecador lá. Jesus, ele teve misericórdia de nós. Entende o que o pastor está pregando? Misericórdia é isso. Então, o orgulho, a prepotência, faz a pessoa se achar mais santo e mais justo do que outras pessoas. E ela, aonde ela vai, ela carrega isso. Mas ela pode sacrificar, pode fazer voto, pode dar ofertas, mas se ela não der o coração para Deus, se ela não fazer a exigência que Deus pede, quer exercer a justiça, ela continua vazia, continua sem nada. Igreja, um soberbo você nunca vai convencê-lo ao amor, a não ser o Espírito Santo. Porque o soberbo, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele sabe mais que os outros, ele faz melhor que os outros. E se tiver alguém para ele jogar na linha de tiro, ele joga para livrar ele. Ló era soberbo, e era de Deus, mas era o quê? Soberbo. Jogou Abraão para o deserto, e ele escolheu o quê? As campinas. Você acha que caiu pedra de fogo lá à toa? Deus é justiça. O soberbo Deus abate. Entende o que o pastor está pregando? Tem gente passando fome debaixo do viaduto agora, porque não perdoa. Sabia disso não? Tem pessoas hoje passando aperto para pagar aluguel, porque saiu do emprego que tinha, cuspiu no prato que comeu por causa do orgulho. Olha no armário, não tem nenhuma bolacha seca para comer, mas o orgulho não deixa ir lá pedir perdão para os irmãos dos trabalhos e reconhecer, eu estava errado aquele dia. Foi assim para mim, eu não quero. Tudo é do meu jeito, entende ou não? Então, misericórdia é diferente. Quantas vezes lá no nosso trabalho deu um acidente, quebrou alguma coisa, nós pagamos, né? E eles nem sabem, pagamos para os clientes para não descontar deles, porque é misericórdia. Você entende o que o pastor está pregando ou não? Mas quando exige que a roda do carro ficou suja, meu Deus do céu, pula alto, entende? É difícil, não é verdade? Porque a gente temos misericórdia, mas às vezes não tem misericórdia de nós, só Deus. Por isso, mais que machuque, mais que pese, a gente nunca pode deixar de obedecer a exigência que Jesus falou: misericórdia eu quero. Tem que continuar tendo misericórdia. Tem que continuar.
fazendo bem. Não é verdade, igreja? Por que misericórdia, pastor? Quebrou e não tem que pagar? Pela lei do homem, sim. Quebrou, tem que o quê? Mas o rapaz já está numa luta para pagar aluguel, já está sofrendo ali, já está contada a situação. Como é que você não vai ter misericórdia? Não é verdade, igreja? É ou não é? Mas aqui a lei deste mundo é assim: os pobres maltratam, mas os ricos eles levantam. Pode ver que o rico tem muitos amigos, o pobre tem poucos. Não é isso que a Bíblia fala? É ou não é? Porque a lei desse mundo é de acordo com o que pode arrancar, obter. E a misericórdia não. Você tem misericórdia com aqueles que não têm nada a oferecer. Você entende o que o pastor está pregando? Eu lembrei de uma parábola de uma senhorinha vendendo banana na estrada. A senhorinha vendendo banana. Presta atenção nessa história. Olha para o pastor, todos vocês, para aprender. A senhorinha vendendo banana na estrada. Sabe essa rodovia? Aí encostou um carrão de luxo. A senhorinha falou: agora eu vou vender as bananinhas, né? Aí o rapaz parou o carrão de luxo, falou: quanto estão as bananas? A senhora falou: essa caixa de banana aqui é R$35. E aqui em São Paulo uma dúzia já dá quase 20. E ela estava vendendo um caixote por quanto? 35. Ele falou: eu dou R$10. Se a senhora quiser, eu dou o quê? R$10. E um carrão de luxo, tal, na hora que abriu a porta, ar-condicionado. A senhorinha falou: eu sei que essas bananas valem muito mais, mas eu tenho que levar alguma coisa para os meus netos comer. Tem que levar um arrozinho, um feijão. Eu sei que vale mais, mas esse dinheiro já vai me ajudar. Pode levar, moça. E ele levou. E no carro falou para os amigos: você viu o bom negócio que eu fiz? Era 35, eu paguei 10. E contando vantagem. Isso é misericórdia? Não. Aí, na mesma tarde, eles pararam num restaurante chique, uma churrascaria. E nessa churrascaria tinha as iguarias e tudo na mesa. E a conta deu 5.800. E ele falou: pode deixar que eu pago para os ricos, que eram mais ricos que ele. Pode deixar que eu pago. E pegou para se exibir para os amigos e deixou R$500 lá dentro do onde fica o dinheiro, um caderninho lá. Qual a moral da história? Ali ele não usou de misericórdia com os amigos, não. Ali ele usou de prepotência. Quando você usa de misericórdia, é quando você vai comprar as bananinhas de uma senhorinha que está sofrendo, lutando no meio da rodovia, você paga o dobro e agradece a ela e trata ela muito bem. Você está usando de misericórdia. Glória a Deus. Agora, quando você quer tirar de quem já nem tem nada, você está sendo mal, não é verdade, igreja? Então não adianta dar ofertas na igreja desse jeito e sacrificar, porque Deus não se agrada. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Se pôr no lugar das pessoas e usar de misericórdia com as pessoas. Glória a Deus. Usar de quê? De misericórdia. Glória a Deus, igreja. Usar de misericórdia não é agir com o coração, né? Empurrar aquela pessoa, carregar nas costas, não. Usar de misericórdia é se pôr no lugar daquela pessoa. E se você puder fazer o bem, fazer e nunca fazer o mal para ela. Isso é usar de misericórdia. Deus exige que nós façamos isso. Usar de quê? Jesus estava morrendo na cruz e o povo xingando, zombando, fazendo festa. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus morrendo, sangrando, apanhou a noite inteira, os órgãos tudo aparecendo.
cortado e ferido. Mas mesmo assim ele usou de misericórdia com aquele povo. Usou de misericórdia. Estevão também, né? Estevão sendo apedrejado. Estevão sofrendo e apanhando por ter feito o bem. Estevão orou e disse: Senhor, não coloque neles esse pecado da minha morte. Os assassinos matando Estevão, e Estevão consciente falando: perdoa eles, eu sei que eu vou morrer, mas não coloca na conta deles não, Pai. Eu tenho certeza que o Pai acatou. Quem é cheio do Espírito Santo, ainda que está sendo danificado, vai usar de misericórdia com quem está danificando ele. Entende o que o pastor está pregando? Então nós temos que usar de quê? Isso é o quê? Uma exigência. Exigência é feita primeiro. É ou não é? Quando alguém de autoridade exige, né? A gente fazemos o quê? Primeiro, de imediato. Glória a Deus. Agora vamos na parte do louvor. Algumas pessoas não vai gostar não. Não sei se é aqui ou lá fora, né? Eu de primeiro, quando era criança na fé, eu achava que a voz bonita que agradava a Deus. Eu falei, meu Deus, a pessoa com uma voz dessa aí, acho que até os anjos pulam e faz festa no céu. Não, mas não é isso não. Os anjos pulam e faz festa quando alguém se arrepende e faz o que Deus ensina, a exigência, né? Se arrepende. Porque um pecador que se arrepende, os anjos faz festa diante de Deus por causa dele. Glória a Deus. Quem está compreendendo isso aí? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais e cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Não era a voz não. Não é por causa da voz não. Por causa do pecado. Por causa não perdoa. Por causa não usa de misericórdia. Aqui dá multidão para ouvir a voz dele. Mas no céu Deus está tampando o ouvido por causa da prática da abominação. Você entende o que o pastor está pregando? O que vai agradar a Deus? Estourou alguma coisa ali, vê ali o que foi. Foi aqui dentro ou lá fora? Ah, foi carro então. O que vai agradar a Deus, igreja? Tem gente que até acordou agora, hein? Diga glória a Deus. Jesus. Amém, igreja? Então, tem pessoas que acham que está agradando a Deus porque tem oração bonita, que tem palavras completas. Ora a igreja chegar e inclina os ouvidos. Mas quem tem que ouvir a oração é Deus. É ou não é? Eu acho que quando eu oro tem gente que dá vontade de correr. Mas na hora que eu fecho a boca, vê o milagre que Deus fez na vida deles. É isso que interessa, é ou não é? Quer que a gente tenha um monte de palavra bonita, né? Você viu a irmã dando testemunho ali. Na hora que eu falei que tem unção e tem fogo no chão da igreja, ela falou, Deus curou, veio com fogo e me curou agora. Você viu ela falando. É ou não é? Isso que é válido, não é verdade? É isso aí que é a oração que agrada a Deus. E você vê que não é palavras, né, que agrada a homens, não. Porque o que agrada a homens é sacrifício. É igual... Tem pessoas que falam, tal pastor, meu Deus, tal pastor 5 horas da manhã está na igreja, tal pastor é de jejum, tal pastor faz a gente jejuar um mês inteiro, eu não aguento mais, mas o pastor é de Deus. De Deus não é o que faz jejuar um mês inteiro, é o que faz você obedecer a palavra de Deus. Fica nessa aí de sacrifício.
e não obedeça o que Deus ensina, não é verdade? Tem que sacrificar, não é bom sacrificar também? Sim ou não? Mas tem que ter obediência primeiro. Amém, igreja? Eu, quando era criança na fé, eu achava isso também. O que adianta sacrificar tanto e muitas vezes não obedecer? Fala para não roubar e rouba. Fala para não adulterar e adultera. Prega contra a idolatria e rouba o altar. O que é que adianta? Chegar a descer um fogo aqui agora. Essas são as palavras que agradam a Deus. Eu e você temos que cumprir as exigências que o Senhor deu para nós hoje. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus escolheu você para cumprir isso. Você vai cumprir. Talvez você já perdoou muita gente, né? Mas ainda não usou de misericórdia. Hoje você vai usar de misericórdia. Como é que eu vou usar de misericórdia, pastor? Não desejar o mal para ela nunca. E quando ela estiver numa mal ou pior, você vai orar para que Deus tenha misericórdia dela. Glória a Deus. Quem está compreendendo isso aí? Orar pelos seus inimigos. É isso. É aquele que quis te ver na derrota, você ora para ele vencer. Você está usando de quê? De misericórdia. E usando de misericórdia, estamos obedecendo a exigência de quem? De Deus. Então Deus vai se agradar da gente. Glória a Deus. Coloca ali. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvireis as melodias das tuas liras. Está vendo aí? O que tem de cantor gospel hoje, né? Que está envolvido em tantas coisas aí. Vai fazer casamentos, né? O qual Deus proibiu. Porque na Bíblia o casamento que Deus liberou é o homem e a mulher. É o da palavra de Deus, sim ou não? Deus criou o homem e a mulher. Quantos cantores gospel já foram lá cantar? Não é verdade? Em casamentos que na verdade não é casamento, né? Que Deus não liberou. Só o homem, não é verdade? Mas Deus não liberou. Está na Bíblia, eu estou pregando a Bíblia. Quiser processar, está na Bíblia, não é verdade? Vou fazer o quê? Todo mundo sabe, né? É ou não é? Até a ciência sabe, a biologia sabe. Ah, não, mas eu me identifico como uma mulher. Mas daqui uns 100 anos vai achar o teu corpo lá, o biólogo vai falar, era um homem. Porque foi assim que Deus fez. Aí mete pedra, esse pastor como é que é? Extremista, por pregar a verdade. Não, estou falando a verdade. É ou não é? Vai achar os ossos lá e vai falar o quê? Masculino. É ou não é? Porque até, olha como Deus é maravilhoso, até os ossos é diferente. Glória a Deus. Então Deus é bom demais. Então, cumprir a exigência que Deus está dando para a gente hoje. Cumpramos ela, tá? Usar de misericórdia. Pastor, já perdoei, agora vai usar de misericórdia. Você vai orar por esse que fez mal para você, para que se arrependa e não desça para o inferno e seja salvo, né? Glória a Deus. Porque se você não quer ir para lá, não pode desejar que ninguém vá também, né? Não é verdade, igreja? Sim ou não? O que eu não quero para mim, eu não posso desejar para os outros, nem oferecer para os outros. Glória a Deus. Continuando lá, para encerrar. Ah não, põe no 25, ó. Aí, no 24, quer dizer. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como ribeiro perene. A água, ó, as águas, ela não para de correr. Já viu o mar como é que é? Os rios correm tudo para onde? E não para. É contínuo. Então assim a justiça e o juízo não pode parar de correr no nosso sangue, na nossa vida. Aí agindo desse modo,
apresentastes-me vós sacrifícios e oferta de manjar no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Agindo dessa forma, não precisava ficar 40 anos no deserto. O que Deus queria era só que eles obedecessem, que eles perdoassem, que amassem, que andassem no preceito do Senhor, andassem no caminho do Senhor. Viveu 40 anos da vida perdido, sem rumo, sem direção, no seu próprio pensamento. Mas Deus sonda o quê? Coração. Glória a Deus. Quem compreendeu essa palavra? Fica de pé em nome de Jesus e glorifica o nome do nosso Deus. Diga graças a Deus. Igreja, apresenta para Deus uma oferta de amor, tá? Uma oferta de gratidão. Pastor, eu estou cumprindo a justiça, o juízo. A sua oferta pode ser 2 pequenas moedas, Deus vai aceitar, glória a Deus. Amém, igreja? Quem está na palavra de Deus, quem obedece às exigências, é abençoado. Quem crê nisso aí? Quem já tem um saquetel? Todos já têm um saquetel? Quando você trazer seus dízimos para a casa do Senhor, as ofertas, traga no saquetel. O melhor é obedecer do que sacrificar. Porque o saquetel, nós estamos vivendo a palavra do saquetel. Glória a Deus. Amém? Domingo agora, igreja, é a Santa Ceia, não falta na casa do Senhor, tá? Deus vai levantar 50 pessoas para socorrer essa obra com uma oferta de R$50. Tem algumas pessoas que já estão participando. Eu mandei ver os vidros lá da igreja, ficou 2.100, fora a janela. Ficou R$2.100, fora as janelas. E tem muitos compromissos, meu Deus. Meu Deus. O evangelista João falou para mim: pastor, a igreja tal lugar está pequena, tal, precisa mudar para a igreja maior, é R$3.500, tem que aumentar a igreja, tal. Falei: evangelista João, nós não estamos podendo socorrer esse mês não, porque tem muitos compromissos, está difícil. É só Deus para fazer um milagre mesmo, amém, igreja? Mas nós estamos aí pregando, não é verdade? É muitos compromissos, então é confiar em quem? Em Deus. Eu falei para guardar, não é verdade, igreja? Deus sabe de todas as coisas. Então levanta para o céu a sua oferta, levanta os dízimos, fecha os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, todos os dizimistas, Senhor, que cresçam, prosperem, que eles venham ter o melhor dessa terra, Senhor, que eles venham ter, meu Deus, bênçãos sem medida, Senhor. Abençoa o ofertante, abençoa todos que levantaram as mãos, meu Deus, que a tua presença, o teu amor faça encher os celeiros de cada um deles. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Diga graças a Deus. Diga eu recebo, eu tomo posse, muitas bênçãos na minha vida, em nome de Jesus. Quem quer multiplicar o seu salário? Quem quer? Eu vou fazer um propósito aqui, que você vai escrever o salário que você quer ganhar. Glória a Deus. Eu vou orar, vou subir um monte, tá? Isso é para todos, é para todos. Você que é pensionista, aposentado, você que é assalariado. Quem diz que Deus precisa de um aval do homem para aumentar seu salário? Deus não precisa, não. Se o patrão começar a aborrecer a Deus, Deus tira o patrão de lá, põe você como patrão. Obedeça a Deus, amém? Obedeça a quem? A Deus. O salário que você colocar, você vai colocar o salário que você quer ganhar, e vai ser o que Deus vai te honrar. Glória a Deus. Você vai colocar com sabedoria, não é para tentar Deus, é o que você quer. Amém, igreja? Você não vai pôr para tentar Deus, como você não é biruta, né? É biruta que fala lá no norte? Quem tenta Deus é biruta, né? Nós temos que colocar o salário que realmente eu quero e preciso ganhar. Jacó, o patrão de Jacó falou: não vai embora não. Vê qual é o salário que você quer, que eu te pago. Foi isso ou não foi? Ele mandou Jacó escolher o salário, foi ou não foi?
Então nós vamos escolher o nosso salário esse mês aqui. Já vai pensando aí, tá? Eu já estou com o meu aqui na cuca. Glória a Deus. Eu nem vou falar para você, senão você vai falar que eu sou doido. Então eu prefiro guardar para mim. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem sonha grande aí? Então nós somos iguais. Vem aqui, ó. Receber uma unção na palma da mão. Em nome de Jesus. Você não faz ideia do que estou fazendo. Aí, ó, não faz ideia do que estou fazendo. Entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa. Diga glória a Deus. Igreja, levanta tudo para o céu que você trouxe, em nome de Jesus. Vou liberar você mais cedo, que tem a Santa Ceia, entendeu? Amém? Por que mais cedo? Porque a sexta-feira é uma reunião especial, amém, igreja? Hoje estamos indo mais cedo, amém? Diga glória a Deus. Você domingo vai estar aqui, tá? É a oração de Daniel, já fez já o título lá? É a oração? Deus ouviu a oração de Daniel? Então vai ouvir a nossa também, vai ou não vai? Vai ser domingo, a oração da resposta. Glória a Deus. A oração de Daniel. Vai ter a resposta, vai ou não vai? O leão vai fechar a boca, vai ou não vai? O nosso adversário, né? Vai ficar com a boca fechada. Amém? E Deus vai editar as bênçãos em nossas vidas. Levanta para o céu tudo que você trouxe. Senhor, abençoa, meu Deus, tudo que eles trouxeram, Senhor. Levantou para o alto. Abençoa o celular, a bolsa, a fotografia, a chave de casa, do carro. Leva eles para casa guardados e livrados de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Não deixe, meu Deus, que eles venham se frustrar. Que eles venham, meu Deus, sujar o coração. Mas que antes de tudo, que eles venham guardar o coração, a fé e a palavra que ouviram hoje. A exigência do Senhor será feita. Diga amém. Diga a exigência da justiça que o Senhor nos exigiu. Iremos obedecer para a glória do Senhor, nosso Deus. Diga tchau, pastor. Tchau, igreja. Deus abençoe em nome de Jesus.